Paz do Senhor, irmãos, bom dia para quem está aqui na live. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe nesse dia, para que Ele esclareça a sua palavra a nós. Nós estamos aqui na igreja, a gente está tendo o culto presencial, mas nós estamos fazendo essa live para aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco. Então, que você aproveite esse momento para aprender mais um pouco da palavra de Deus, que o Senhor fale conosco, fale com cada um de nós através da sua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Deus, para te louvar, te adorar, para ter mais conhecimento de ti, Deus, e buscar, Deus, conhecê-lo, para enxergar mais perto do Senhor. Pai, esclareça os nossos corações, esclareça, Pai, a nossa mente, para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Para que nós possamos reter o que é bom, Pai, e tirar aquilo que é mal, Pai. Que nós possamos aprender com o Senhor, com a tua palavra. Que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos adorar ao Senhor com o hino de número 247, antes da gente passar para a palavra. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 247. Aleluia. Deus nos faz de rei no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos faz de rei no seu amor, ao voltar Jesus vamos nós estar livres de qualquer separação. Na coroa então vamos se informar, lá no céu na eterna mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, que é em breve terminada. Deus nos guarde em santificação, ao voltar Jesus vamos nós estar livres de qualquer separação. Na coroa então vamos se formar, lá no céu na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda paz, de que tanto carecemos. Oh, enquanto aqui vivemos, Deus nos guarde e nos conceda paz. Ao voltar Jesus vamos nós estar livres de qualquer separação. Na coroa então vamos se informar, lá no céu na eterna mansão. Aleluia. Amém. Essa é a nossa esperança, de um dia estar com eles, com Deus na eternal mansão. Amém? Então vamos partir para a palavra, a lição de hoje, que é maravilhosa. Maravilhosa. Nós estamos falando aqui nessa revista, em Efésios. Se os irmãos já estiveram aqui ou já participaram de alguma live sobre essa revista, nós estamos falando sobre Efésios. E hoje nós vamos adentrar a lição número 4, que tem como título a iluminação espiritual do crente. Então nós falamos até agora do direcionamento da carta, quem era essa igreja. Paulo falou também na lição número 2 sobre as bênçãos espirituais que
que nós temos em Deus, através de Cristo, por meio do Espírito Santo. Então nós estamos ainda no capítulo 1. Na lição 3 nós falamos sobre algo mais particular que está dentro do capítulo 1, que é sobre eleição e predestinação. Então, nas 3 lições nós abordamos de forma geral o livro de Efésios e do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1, versículo 15 ao 23, que tem como título aqui na Bíblia, Paulo ora pelos crentes. Amém? Então, irmãos, Paulo, ele abriu este capítulo falando sobre as bênçãos que nós temos no Pai, por meio de Jesus, através do Espírito Santo. Nós aprendemos já, nas lições anteriores, que nós somos o quê? Nós somos abençoados, do versículo 1 ao versículo 3. Nós somos escolhidos, no versículo 4. Nós somos adotados, no versículo 5 e 6, nós somos adotados. Nós somos redimidos e aceitos por Deus, no versículo 7 e versículo 8. No versículo 9 e 10, nós aprendemos que nós somos selados e santificados no Espírito de Deus. E que nós aprendemos também no versículo 11 e 12, que Jesus ele sacrificou-se por nós, ele sacrificou-se a nosso favor. Então olha só quantas bênçãos espirituais que nós temos. Quantas bênçãos espirituais foram concedidas a nós. Então, essa canção de louvor, ele glorifica a Deus por todas essas bênçãos, ela abre caminho para uma oração, abre caminho para essa oração de Paulo, porque ele pede aquilo que ele tem, aquilo que todos nós que aceitamos a Jesus temos, ele pede para os irmãos lá em Éfeso, né? Então ele começa a fazer uma oração por busca de sabedoria, conhecimento e revelação de Deus. Aleluia. Então, nós vamos aprender sobre essa oração de Paulo, que é a oração que nós devemos fazer também hoje. É uma oração que se aplica a nós, uma oração por busca de sabedoria e conhecimento e revelação de Deus, acerca de Deus, acerca de quem Ele é, daquilo que Ele tem feito a nós. Paulo, então, ele sabia que para os crentes lá em Éfeso reconhecer essas bênçãos espirituais em Cristo, eles precisavam conhecer a Deus. Eles precisavam conhecer a Deus em uma sabedoria que fosse crescente, em busca de revelação da palavra de Deus. Então eles precisavam ter contato com esse Deus tão maravilhoso, para conhecer a obra de Jesus Cristo, a obra e a vida de Jesus. Então eles precisavam pedir o poder e a revelação do Espírito Santo. Aleluia. O escritor vem dizendo que a fé, eu estava estudando sobre isso, um escritor ele diz: a fé não se alimenta de ar, mas de fatos. Olha só que maravilhoso, a fé não se alimenta de ar, mas ela se alimenta de fatos. Né? Então o simples fato é que os crentes lá em Éfeso, e nós também como cristãos, a nossa maturidade, ela está ligada ao conhecimento de Deus, o nosso crescimento está ligado ao conhecer a Deus. Esse é um fato. Para nós aumentarmos a nossa fé, a nossa caminhada com Ele, chegarmos mais perto de Deus, nós precisamos conhecê-lo em Cristo, por meio do Espírito Santo. E é isso que nós vamos aprender hoje. Então a oração de Paulo é que eles cresçam no conhecimento de Deus, por meio do Espírito Santo, para que busquem, para que alcancem a revelação e sabedoria de Deus. Então, é interessante que nesse ponto a gente aprende que nas orações de Paulo, nós aprendemos que essa oração, esse livro de Efésios foi escrito na prisão, o livro de Filipenses também, Colossenses. Então todos esses livros, essas orações que Paulo fazia na prisão, é interessante a gente ver que ele não buscava, ele não pedia por bênçãos materiais, ele não pedia por provisões terrenas, mas ele sempre focava em coisas espirituais, coisas do céu. Não que nós não podemos buscar coisas materiais, orar por coisas, por bens, provisão terrena aqui nessa terra, mas principalmente ele quer nos ensinar que nós precisamos pedir aquilo que é do alto, aquilo que é do céu, provisão espiritual de Deus, conhecimento dele. Nós precisamos o que? Querer conhecer e ter o caráter de Cristo. Nós devemos procurar os tesouros do céu, poder para vencer o pecado, poder para vencer os vícios, a mentira, as obras da carne. É isso que Paulo está ensinando. Poder para ter a provisão de Deus em Cristo, pela obra redentora dele em nossas vidas. Então, Paulo está falando que nós temos esses tesouros, que nós aprendemos nos versos anteriores.
Lá no versículo 3 fala que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então Paulo vai orar para que nós tenhamos esse espírito de sabedoria e revelação dessas bênçãos, desse conhecimento dele. Então, Paulo ele fala, nós temos essas bênçãos, então nós temos que buscar conhecer a Deus, aquilo que Ele tem feito por nós. A sabedoria está em conhecer a Deus, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento é conhecê-lo a Deus, é buscar conhecer Ele. E Paulo também quer que eles entendam o quê? O futuro glorioso, o futuro maravilhoso que eles têm em Deus, que Deus prometeu a eles. Lá no verso 18, qual a riqueza da sua herança, a esperança do seu chamamento. Entender o nosso futuro em Deus, o nosso futuro é o céu, o nosso futuro é a salvação. É isso que Ele quer que eles entendam. E que eles entendam também a grandeza do poder de Deus. Quando Ele fala que Jesus ele foi colocado à destra de Deus e Ele está sobre todo o principado e potestade no céu e na terra. Então Ele quer que nós entendamos isso, que nós abracemos essa autoridade de Cristo. É isso, é a oração de Paulo, é essa oração também que nós devemos fazer para que nós tenhamos esse conhecimento, tenhamos essa relação com Deus. Então Paulo começa no versículo 15 dizendo: por isso também eu tenho ouvido a fé que é entre vós, o Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Paulo começa dizendo por isso que, por tudo que já foi dito, do verso 1 ao 14, todas as bênçãos espirituais, tudo que Deus nos tem concedido, porque nós fomos adotados, fomos eleitos, fomos escolhidos, fomos selados pelo Santo Espírito. Então, por isso, ele dá graças a Deus, que Ele tem ouvido essa fé, que isso tenha ocorrido naquela igreja. Então, Paulo começa apontando essa fé nele, a fé nos irmãos. E ele fala assim: por isso tem ouvido a sua fé e o amor pelos santos. Olha só que maravilhoso, irmãos. Então, essa palavra fé, ela não é simplesmente um sentimento de lealdade, um sentimento de conhecer algo, de saber alguma coisa. Essa fé, para ela ser uma fé verdadeira, ela deve ser uma fé que resulta no caminho de amor. Por isso que ele fala: tenho ouvido a vossa fé e o amor pelos santos. Então, essa fé, para ser uma verdadeira fé, ela deve resultar em amor pelas pessoas, para ela ser uma fé eficaz. Muitos têm dito que eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu conheço a Jesus, mas tem odiado seu irmão, não tem suportado seu irmão nas fraquezas, nas dificuldades. Isso não é verdadeira fé. Verdadeira fé é aquela que resulta em amor uns pelos outros. O que Jesus diz? Se alguém diz que ama seu irmão, se alguém diz que ama a Deus, lá em Pedro, 1 Pedro, na verdade, 1 João, diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, este tal é mentiroso. Ou seja, se eu digo que eu tenho fé, que eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão, eu sou feito mentiroso. Então nós temos que ter cuidado com isso, amar uns aos outros, como Deus nos amou. Então essa verdadeira fé, ela resulta em amor uns pelos outros. A verdadeira fé resulta no amor uns para com os outros. E é isso que Paulo está agradecendo a Deus por aquela igreja, porque eles amavam uns aos outros, eles tinham amor naquela igreja. E tinham uma verdadeira fé, uma fé genuína. Amém? Amém. Então, eu estou aqui adentrando ao ponto 1. Eu não vou ler os pontos, mas os irmãos que leram a revista vão saber que nós estamos tendo a revista, tá, irmãos? Então, irmãos, Paulo ensina que nós temos que buscar a verdadeira doutrina e a sua prática, a prática verdadeira, a prática correta da doutrina. E é interessante, a gente vê que essa é uma das maiores, vamos dizer, desventuras, uma das maiores tragédias do Novo Testamento. Por quê, irmãos? Porque Paulo ele fala aqui, eu tenho ouvido a fé de vocês e o amor para com os santos. Mas quando nós lemos lá em Apocalipse 2, versículo 2 a 4, João fala assim: eu tenho ouvido as suas obras, que são boas, vocês em Éfeso têm feito boas obras, mas o que João fala lá em Apocalipse para a igreja de Éfeso? Deixastes o primeiro amor. Olha só, irmãos. Então, Paulo está elogiando, agradecendo a Deus, porque eles tinham amor, mas lá, passado o tempo, João fala: vocês deixaram o primeiro amor. Olha só, então, é muito, muito perigoso, irmãos. Então, a gente pode começar, o que a gente aprende com isso? A gente pode começar da maneira certa, mas terminar da maneira errada. O amor deles já havia esfriado lá na frente. Mas a gente tem que ter cuidado com isso. Essa é uma das maiores tragédias que a gente vê no Novo Testamento da igreja. Eles perderam esse amor que Paulo estava falando e glorificando a Deus por isso. Então isso é real nos nossos dias. Muitas vezes nós temos abandonado a comunhão.
Olha só esses tempos que nós estamos vivendo de dificuldades, de complicações, de tribulações. Muitos têm desanimado em estar em comunhão com os irmãos, têm se separado. Isso é um tempo que o diabo tem usado para separar a igreja, e muitos estão caindo nisso. É isso que nós não podemos deixar que aconteça, irmãos. O amor uns pelos outros, o cuidado uns pelos outros. E é isso que aconteceu na igreja de Éfeso. Então Paulo ele está orando por conhecimento e por revelação de Deus para aquela igreja, para aqueles irmãos. E é maravilhoso a gente entender isso, porque os ateus eles não acreditam em Deus, os agnósticos eles não acreditam em Deus, duvidam da existência de Deus. E muitos dentro do cristianismo não conhecem a Deus também. Acabam que falam que amam a Deus, mas não conhecem também, não sabem quem é Deus, não sabem realmente, não têm experienciado uma vida com Ele. E acabam que deturpam o conhecimento de Deus e substituem a Deus no seu coração. Criam ídolos em seu coração. Quantos têm feito isso? Adotado o relativismo, o humanismo, as filosofias humanas. Isso é real dentro das igrejas. Muitos têm ensinado coisas que não é a doutrina, a prática correta da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. E Paulo queria que eles conhecessem a Deus. Aquela igreja de Éfeso, ela vivia, aquela cidade, toda com influências romanas de vários deuses, influências gregas de vários deuses, que elogiavam o homem acima de tudo. Então aquela igreja estava envolvida numa cidade pagã, numa cidade mundana. Isso tem acontecido hoje também. Nós estamos num lugar totalmente que vai contra os princípios de Deus. Então Paulo está dizendo isso para nós também. Busque conhecer a Deus, busque a sabedoria de revelação do verdadeiro Deus, que é através de Cristo, conhecendo a obra de Cristo. Então Deus sempre falou Deus sempre se revelou à igreja. E no Antigo Testamento ele se revelava como? Pelos profetas. Os profetas revelavam a vontade de Deus. E hoje, como que Deus tem falado principalmente? Deus ainda usa pessoas, mas como Ele tem falado hoje? Deus tem falado desde essa época, desde a obra de Jesus, Ele tem falado pelo próprio Jesus. Deus tem falado pelo seu próprio Filho através do Espírito Santo. Então, se eu quero conhecer a Deus, como eu vou conhecer a Deus? Conhecendo a Jesus, tendo relação com Jesus, com a sua obra maravilhosa, com a sua obra de redenção. E Paulo, ele vem falando: conheçam a Deus, eu quero que conheçam, que tenham sabedoria da obra de Deus, da redenção de Deus. Porque esse conhecer a Deus, esse relacionamento mais íntimo com Ele, traz alegria para a nossa vida, traz uma vida de satisfação nele, uma vida de real felicidade. É isso que Paulo está querendo que eles aprendam. E não é somente para vencer os inimigos, não é somente para conhecer a Deus para vencer os inimigos, mas é também para servir de alimento para os outros, para os irmãos. Por isso que ele fala sobre a fé e o amor uns para com os outros. Nós temos que buscar sabedoria do alto, sabedoria e revelação de Deus para alimentar os nossos irmãos, para alimentar uns aos outros. Porque é isso que é a prática do Evangelho, é receber de Deus para passar uns para os outros. É isso que Paulo está querendo. Então, Paulo ele fala: buscar conhecimento e sabedoria. O que é conhecimento, irmãos? É saber alguma coisa, é ter conhecimento de algo, é saber algo. E vem ligado à sabedoria, por quê? Porque sabedoria é o que a gente... é saber o que fazer com aquele conhecimento. Então Paulo pede que nós conheçamos a Deus e que nós tenhamos sabedoria para saber viver conforme esse conhecimento. Porque não basta a gente só saber, a gente tem que conhecer, a gente tem que fazer. É sabedoria. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos ser só ouvintes, mas praticantes também da palavra de Deus. E é isso que Paulo está dizendo para os irmãos em Éfeso e para nós. E ele vem falando que, no versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Olha só, irmãos, é maravilhoso porque quando ele fala em nossos olhos abertos, iluminados, o que ele está falando? Ele está falando de ter o Espírito Santo de Deus. Porque só o Espírito Santo de Deus traz iluminação a nós, traz iluminação à nossa vida. E quando ele fala Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, ele está falando do próprio Espírito Santo de Deus.
Não tem como nós termos revelação de Deus, termos sabedoria de Deus, se não tivermos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Esse título, Espírito de revelação, Espírito de conhecimento, é o título do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. Nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque só Ele traz luz à palavra de Deus para nós, só Ele vai dar sentido àquilo que nós estamos lendo, só o Espírito Santo. Não adianta eu ler se eu não tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Então Paulo pede que eles sejam cheios do Espírito Santo. Isso é o Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, é buscar o Espírito Santo de Deus. Sem Ele nós não seremos iluminados. Os olhos em trevas, os olhos em escuridão, o homem está assim. Só o Espírito Santo pode trazer luz à nossa vida, luz ao homem, luz aos olhos do homem, luz ao homem interior. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que, lá em 1 Coríntios 2,14, diz sobre o homem natural. O homem natural, ele não pode ter acesso às coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Então, será que nós estamos sendo homens naturais ou homens espirituais? Pense nisso. Só o Espírito Santo traz luz ao nosso entendimento, só Ele traz luz à nossa mente, à nossa vida. E Paulo ora para que eles tenham esse conhecimento. Paulo ora para que eles sejam cheios do Espírito Santo. E essa palavra é para nós. Sejamos cheios do Espírito Santo, sejamos cheios dele, porque nós saberemos, nós teremos conhecimento e sabedoria. Aleluia. Para entender essas bênçãos espirituais que foi nos dada no versículo 3. Nós vamos entender isso. Busquemos o Espírito Santo em nós, porque ele ilumina o nosso coração. E quando fala sobre o coração, a gente tem que entender que esse coração quer dizer o homem interior. Paulo está falando do homem interior, não está falando de emoções. O homem interior é feito de emoções, mas é feito de vontade, é feito de querer, é feito da mente. Então ele está falando que os olhos do homem interior, vocês olhem para que os seus olhos no homem interior sejam esclarecidos. O homem interior, ele tem essas faculdades também. Quando a gente olha em paralelo ao sentido físico, nós vemos o que, irmãos? Que o homem interior, ele pode ver. Lá em Salmo 119, 18, fala assim: desvende os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. O salmista está falando assim: desvende os olhos do homem interior. Eu quero ver as maravilhas da tua lei. Então o homem interior, ele vê. O homem interior, ele ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Mateus 13. Quem tem ouvidos é o homem interior. Busque ouvir a palavra de Deus. Está falando do homem interior. Provai e vede que o Senhor é bom. Esse provai, ele é no sentido de provar mesmo. O homem, ele sente. Provai e vede que o Senhor é bom. O homem interior, provai e vede que o Senhor é bom. Sentir. Filipenses 4,18 também fala sobre a fragrância. Nós sentimos o cheiro. O homem interior, ele sente o cheiro de Deus. Ele sente o cheiro das coisas do céu. É o homem interior. O homem interior, ele tem um tato, ele toca. Lá em Atos 17, 27 fala que Deus deu a se conhecer ao homem e se precisasse tocando, apesar de que ele já está perto de nós, lá fala isso. Então o homem interior, ele toca, ele quer tocar a Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Oro, Senhor, para que o Senhor abra os olhos desse homem interior que está na vida de cada um dos irmãos. Essa deve ser a nossa oração, para que o nosso homem interior veja a Deus, seja iluminado por Ele, entenda as revelações dele para nós, da sua obra em Cristo Jesus. Aleluia. E Paulo continua dizendo, ele ora para que eles possam saber a esperança do seu chamado. O que é esperança na Bíblia? Esperança é uma certeza absoluta. Esperança não é apenas aquilo lá, eu espero ganhar um carro ano que vem, eu espero comprar uma casa ano que vem, mas sem tanta certeza. Mas não, Paulo ele está afirmando a esperança do seu chamado de forma certeira, ele não tem dúvida, é isso que ele está dizendo. E Paulo usa a palavra esperança como isso, estando certo do seu chamado, que foi visto no versículo 1 ao 14, de novo. Nós somos o que, irmãos? Nós somos salvos, nós somos escolhidos, nós somos redimidos, nós somos adotados, nós somos aceitos por Deus, e nós vamos para o céu.
E é isso que Paulo está querendo que eles vejam, que ele veja esse chamado dos crentes. Então todos os dias nós temos que relembrar isso, relembrar deste chamado, que nós somos adotados por Ele, nós somos enxertados na videira. E Paulo quer que eles vejam isso, que eles tenham esse conhecimento, estejam certos disso. Será que nós temos certeza disso? Será que nós temos essa esperança convicta, sem nenhuma margem de dúvida? É isso que nós precisamos nos últimos dias, ter essa certeza da salvação, da adoção, da aceitação por Deus. É isso que Paulo está querendo que os irmãos vejam, que nós vejamos. Que nós somos chamados da morte para a vida, nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Glória a Deus. Para a maravilhosa luz de Cristo. E Paulo continua falando no versículo 18: para saberdes qual a esperança do seu chamado e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha só, irmãos, que maravilhoso isso aqui. Que a gente aprendeu nos versículos anteriores que nós temos uma herança em Deus. Nós somos herdeiros em Deus. No versículo 11 nós vemos isso. Mas essa herança aqui no versículo 18, ela é diferente. O que Paulo está dizendo? Olha só, irmãos. Vocês são herança de Deus. Olha só, irmãos, que maravilhoso. Nós somos o tesouro de Deus. Deus, Ele nos tem grande valia. Deus nos vê como seu tesouro. Nós somos tesouro dele. Paulo está querendo que nós entendamos isso hoje. Vocês são tesouro de Deus. Vocês têm grande valor para Ele. Ele investiu grande valia em vocês. E como Ele investiu em nós? Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por nós, para tomar o nosso lugar. Ele morreu e ressuscitou em nosso favor, porque nós somos o tesouro de Deus, irmãos. Ele tem em nós nossa vida em grande valia. Aleluias. Nós somos herança dele. Aleluia. Nós somos o tesouro dele. É isso que Paulo quer que o homem interior veja. Nós recebemos todas essas bênçãos, mas muitas vezes nós não temos entendido isso. Isso aqui não é uma mensagem triunfalista, uma mensagem positiva, que tem. Mas eu estou falando daquilo que está aqui, escrito, que Paulo escreveu, que nós temos que ter conhecimento disso, sabedoria disso. Aleluia. Então nós somos tesouro de Deus. E é maravilhoso porque Deus, Ele não lida conosco da forma que nós merecíamos, porque conforme o nosso passado, porque Ele mostra a esperança do nosso chamado para o futuro. Ele não lida conosco, nos retribuindo conforme nossos pecados anteriores. Ele investe em nós, porque ele pensa no nosso futuro em Cristo. Quando nós vemos exemplos como esse na Bíblia, nós vemos que Deus, quando falou com Gideão, Ele fala: homem forte e corajoso, ser forte e corajoso. Gideão estava tremendo as pernas ali, irmãos, de medo, mas Deus estava vendo à frente. Deus não vê nós na nossa fraqueza hoje, Ele quer que nós entendamos o nosso futuro nele, quem nós poderíamos ser. Quando Jesus fala com Pedro: Pedro, você é pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Quem era Pedro? Pedro, poucos versículos depois, Jesus repreendeu ele, porque ele era um homem inconstante. Mas Jesus estava vendo à frente. Ele vê à frente na nossa vida. Ele não vê conforme as nossas fraquezas, mas Ele quer ver que nós vejamos o futuro nele, a nossa vida no futuro nele. E é isso que Ele quer nos mostrar. É isso que nós devemos pedir revelação, é isso que nós devemos pedir conhecimento dele. E Paulo continua dizendo, no versículo 19 e 20, ele quer que nós entendamos sobre o poder de Deus, sobre o poder de Deus, o grande poder de Deus. E é maravilhoso porque Paulo ele fala de uma fonte o quê? Inesgotável e divina de poder. E Paulo usa para mostrar para os irmãos o quê? Que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Mas qual que é a valia disso para nós, né? Se nós não entendemos isso, se nós não buscamos conhecer a isso. Então nada disso vai ter valor para mim e para a sua vida se nós não buscamos conhecer a Ele, se não buscamos conhecer esse poder maravilhoso dele. E Paulo ele mostra que esse poder é tão grande, que é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Como o poder de Deus era visto no Velho Testamento? Era visto pela forma como Deus retirou o seu povo do Egito, era visto conforme Ele
feriu a rocha e saiu água. Mas não, Paulo mostra que foi revelado da maior forma possível na ressurreição, na obra de Jesus. E é isso que ele mostra para os crentes. Irmãos, é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus e o colocou à destra de Deus, sobre todo o principado e potestade. É esse poder que está disponível para você. Sabe, você quer viver sobre esse incomparável poder ou não? É esse poder que está disponível para que nós vivamos debaixo dele. Aleluia. É isso que Paulo está ensinando. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus e colocou ele sobre todo o principado e potestade, na terra, no céu, é este poder que quer nos comandar. Então, para que eu vou temer? Para que eu vou ter medo? Se esse poder está ao meu lado, se esse poder está comigo. E Paulo, ele diz, é maravilhoso porque quando Paulo escreveu essas palavras, o imperador lá em Roma era Nero, imperador romano. Esse imperador era muito forte, muito poderoso, né? E ele destruiu a metade da cidade de Roma só para construir novamente tudo em mármore. Ele construiu um palácio de 10 acres. E quando ele construiu esse palácio, ele disse assim: agora eu posso descansar como um ser humano. Para vocês verem. É o sentimento de grandeza dele. Mas Paulo está falando: olha só, Jesus está sobre todo poder, sobre todo principado, sobre toda potestade, tanto humano como espiritual. E é esse Jesus que morreu por vocês. É esse Jesus que está no comando de tudo. Aleluia. Então eu vou temer as dificuldades. Então, quando eu passo por dificuldades, eu vou temer, eu vou ter medo. Eu vou me amedrontar? Não, porque este mesmo Senhor Jesus que ressuscitou, esse mesmo poder, ele está ao meu favor. Então eu não tenho que temer, eu não tenho que ter medo, porque eu posso dizer como Paulo: viver para mim é Cristo, morrer é ganho. Para Paulo, ele entendia isso, Então ele quer que nós também entendamos isso, que esse poder maravilhoso, esse poder incomparável, ele está ao nosso lado. Jesus está no controle de tudo. Ele está nos céus, ele está em nós através do seu Santo Espírito. É esse Jesus que está conosco. Aleluia. Aleluia. Então, Jesus está à sua destra em autoridade, à destra de Deus em autoridade. Ele está no céu, nós vemos lá no versículo 3. O Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tem nos abençoado com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Jesus está no céu, no versículo 10, nós vemos isso. E no versículo 20, Ele é grande, Jesus é grande, está no comando de tudo. Então não tema as tribulações, não tema aquilo que vier. Às vezes parece muito fácil a gente falar, né? Mas nós temos que aprender a confiar nele. É isso que Paulo chegou nesse ponto, porque ele entendia isso, ele entendeu essas revelações do conhecimento e sabedoria de Deus. Ele entendia todas essas bênçãos que nós havemos recebido. Nós somos salvos de novo, nós somos eleitos, nós somos selados pelo Santo Espírito de Deus. Então entenda isso. Aleluia. Nós estamos sob esse poder incomparável. Ele está no comando de tudo, ele está no controle de tudo. Nada está sobre ele, nada o comanda, ele comanda tudo. E Paulo, para afirmar isso, para nos fazer descansar nele, ele diz o quê? Que ele é o que? A nossa cabeça. Ele é a cabeça da igreja. Ele foi colocado para governar, né, sobre todo o principado e potestade. E ele é o cabeça sobre todas as coisas, o qual deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha só, irmãos, que revelação para nós. Jesus está no controle de tudo e Ele é a nossa cabeça espiritual. Nós somos seus membros, nós somos seu corpo, nós somos o corpo de Cristo. Então Ele está no controle de tudo. A cabeça, quando a gente sente algo na cabeça, algum trauma na cabeça, todo o corpo é afetado, todo o corpo tem dificuldades. Mas Jesus, Ele não é afetado. Jesus, Ele não é passado para trás. Jesus, Ele não é pisoteado. Jesus está no comando. E nós somos seu corpo. E nós somos seu corpo. E Ele nos liga. Ele é a própria conexão entre nós e Deus. Então nós podemos confiar nele e dizer como Paulo, porque Paulo entendia isso. O que ele diz? Lá em Romanos 8: em toda
todas essas coisas somos mais do que vencedores. Paulo entendia isso, que ele era o corpo de Cristo, e que Cristo, o grande comandante, sua cabeça, a cabeça da igreja, estava no controle de tudo. Então ele poderia falar isso, ele podia falar isso em todas as coisas. Nós, igreja de Cristo, somos mais que vencedores em todas essas tribulações, em todas essas dificuldades que nós passamos, nós somos mais que vencedores. Então Paulo quer que nós entendamos isso. Paulo quer que nós aprendamos isso. Então este poder, ele está disponível para nós vivermos debaixo dele, para nós sermos igreja dele. É maravilhoso porque a graça de Deus, ela nos fornece essa riqueza, esse grande tesouro. E a fé, ela faz o quê? Pela fé nós nos apoderamos dessa sabedoria, deste conhecimento de Deus. E isso nos provê instrução que, para sabermos entender essa riqueza, esse tesouro de Deus. É pela fé, pela graça e pela fé. Então Paulo ora para que nós entendamos isso, para viver comandados por esse Jesus que está sobre todo o principado, toda a potestade, está no controle de tudo, para que nós possamos descansar em tempos de crise, em tempos difíceis. Então, se eu quero viver sobre esse poder, ore como Paulo orou, ore essa oração de Paulo. Senhor, me dê revelação do Espírito, me dê conhecimento do Senhor, na busca pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele revela as coisas, o oculto e escondido. Ele vai revelar para os seus filhos. Aleluia. E como nós vamos entender se nós estamos conectados, se nós somos corpo dele, se nós estamos sendo dirigidos por ele, irmãos? Como nós vamos saber isso? Será que nós temos crescido nele? Será que a nossa oração está mudando a nossa vida? Será que a nossa fé ela nos mudou a ponto de quê? De ser notável, de ser notório, o nosso amor uns pelos outros? Será que a nossa fé tem gerado efeito no amor uns pelos outros? Porque se isso não tem acontecido, é porque essa oração não está sendo realidade em nossas vidas. Isso tudo que nós aprendemos no capítulo 1 não está sendo realidade em nós não entendemos isso, nós não estamos vivendo isso. É isso que Paulo está dizendo. E o poder de Deus, ele está falando aqui sobre o poder de Deus. É maravilhoso a gente entender que esse poder de Deus, ele é o quê? Ele é demonstrado de uma forma maior nas fraquezas, nas dificuldades, nesse momento que nós estamos vivendo. Quando nós, em dificuldades, nós não conseguimos vencer sozinhos, e aí nós partimos para onde? Nós partimos para a oração, como Paulo orou, e admitimos que nós não podemos, mas que Deus pode tudo. E quando eu digo, Senhor, me revele, me dê sabedoria, é Ele que vai me ajudar, é Ele que vai me revelar. Quando eu digo que eu não posso, Ele diz que Ele pode. Como Paulo disse, eu oro para que Deus revele, porque Paulo não podia, apesar de ele ter grande valor para aquela igreja, apesar de ele ser grande influenciador daqueles irmãos, mas ele não podia nada. É Deus que pode em tudo em nossas vidas. E o poder dele é demonstrado na fraqueza. Na nossa fraqueza, ele se torna forte. E quando nós pedimos para que ele nos ajude, ele vem e nos ajuda. E ele diz o quê? Ele diz para nós, como está em Mateus 11, 29, o que Jesus diz? Ele está dizendo para mim, está dizendo para você: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Jesus está dizendo para nós, irmãos. Então, quando você reconhece que você não pode, quando eu reconheço que eu não posso, ele diz: eu posso. Então, ore como Paulo orou. Vamos aprender a orar como Paulo orou, em busca de conhecimento e revelação, de espírito de sabedoria, porque Ele tem para nós. Nós temos bênçãos espirituais grandiosas, mas nós precisamos acessá-las, nós precisamos ter convicção disso. E é somente através do Santo Espírito de Deus que nós teremos isso em nossas vidas. Que o Senhor continue falando com você, continue falando comigo, que o Senhor abençoe a cada um de nós, e que nós aprendamos como Paulo aprendeu, para que nós tenhamos convicção de que nós somos herança de Deus, nós somos tesouro, nós somos valiosos para Ele. E nós temos um futuro em Cristo. Amém? Para que essa palavra não seja vã na nossa vida.
para que o poder dele esteja em nós, esteja nos comandando. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma palavra que Ele nos trouxe a nós. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse momento, Pai, que nós passamos, Deus, aprendendo a Tua palavra, aprendendo, Pai, do Senhor Jesus, aprendendo mais uma porção, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus, continue falando conosco, Pai, que nós possamos, Deus, buscar ao Senhor enquanto é tempo, enquanto está perto. Senhor Jesus, que nós possamos buscar o Teu Espírito Santo em nossas vidas. Senhor Jesus, que como Paulo nós possamos buscar conhecê-lo, buscar ter sabedoria do alto, porque o Senhor tem para nos dar, o Senhor nos deu bênçãos espirituais inexplicáveis, nós somos salvos, nós somos eleitos, nós somos adotados em Ti, nós somos escolhidos, nós fomos, ó Pai, recebidos por Ti, ó Pai, de braços abertos. Então nós temos que compreender isso e ter certeza disso, ter certeza da nossa salvação, do nosso futuro em Cristo. E nós te pedimos, Senhor Jesus, esclarece os nossos olhos, esclarece os olhos do nosso coração, que o nosso homem interior, ó Pai, esteja, Deus, buscando a Ti, que nós busquemos a Ti enquanto se pode achar. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Nos preenche com o Teu Espírito Santo. O Espírito Santo faça morada em nós, para que nós aprendamos aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, ó Pai. Esteja conosco a cada dia. Faça presente em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um. Amém.